Por demais ousada essa declaração, não é? Pode cair o mundo e eu estou em paz. Que esta canção possa de fato refletir o sentimento de nossa alma. Mas eu quero convidar vocês, e aqueles que estão em casa também, ao longo de todo o dia de hoje nós vamos estar pensando sobre este mesmo tema, viu? E eu quero sugerir que eu acredito que você vai ter condições de fazê-lo, ao longo da tarde, separa um tempo e leia este capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel. Eu quero lhes falar hoje sobre a figura de Obadias. Obadias não é um nome estranho para o povo de Israel. Somente no texto sagrado eu acredito que existem 12 personagens com este nome. Um deles é o profeta, e o outro seria este, que faz parte da trama, da história do profeta Elias. E outros 10 que estão espalhados pelo texto sagrado. Obadias, servo de Deus, servo de Acabe. Sinceramente, irmãos, aquilo ali até parece redundante, viu? Quando eu digo Obadias, servo de Deus, porque o nome Obadias quer dizer exatamente isso. Obadias quer dizer servo do Senhor, servo de Yahvé, servo de Deus. Mas o que acontece com Obadias é que, além de ser servo de Deus, a Escritura vai me mostrar que ele está funcionando, que ele era também servo do rei Acabe. E eu quero chamar a sua atenção. Aliás, eu nem sei se você se recorda de já ter lido a história desse personagem. Eu às vezes penso que ele se tornou uma espécie de anônimo, ou melhor, esquecido da história bíblica, porque ele sofre do que eu costumo chamar carinhosamente de síndrome do terreno do country. Eu vou explicar. Há muito tempo atrás nós tivemos um terreno num lugar chamado Country, lá em Aldeia, Recife, lugar maravilhoso, lindo. Chegamos mesmo a desenhar aquela que seria a casa que iríamos construir. E quando alguém ia para aquele lugar, para aquele condomínio, a gente sempre dizia, quando me perguntavam, e onde fica o terreno, a propriedade de vocês? A gente dizia, olha, você vai entrar, aí você olha para o lado esquerdo, você vai encontrar uma casa linda, maravilhosa, toda de tijolinho, primeiro andar. O terreno é o do lado. O terreno é o do lado. Parece-me que quando a Bíblia conta a história de Elias e o que vai acontecer no Monte Carmelo, que logo depois aqui está relatado, a gente acaba se esquecendo que existem pessoas como Obadias, vivendo a experiência e o grande desafio de ao mesmo tempo ser servo de Deus e ser servo mordomo do rei Acabe. De todos os reis de Israel, provavelmente aquele que trouxe o maior pecado para o povo de Israel, porque foi através dele e de Jezabel, a esposa de Acabe, que o culto ao Deus Baal se transformou, se solidificou, infiltrou-se na vida do povo de Deus. É possível, pastor, ser servo de Deus e ao mesmo tempo trabalhar no palácio como mordomo de Acabe? Eu acredito que, de alguma forma, este personagem bíblico vai trazer luz ao coração de muitos que estão lotados, que estão servindo em um determinado lugar, em uma determinada participação. Tem à sua volta uma situação terrível, sabe, marcada muitas vezes pela corrupção, pela mentira. E lá você está, e quem sabe até orando a Deus, Senhor, eu não tenho mais estrutura para continuar trabalhando neste lugar, neste setor, com esta criatura. Eu não tenho mais estrutura para ver sequer Jezabel na minha frente. Acabe com tudo o que ele representa, me consome. Eu chego em casa com o coração ainda sofrido. É possível, pastor, ser servo de Deus e ao mesmo tempo servo do rei Acabe? Vamos estudar a palavra? Capítulo 18, eu quero ler com você os 5 primeiros versos deste capítulo. A Bíblia vai dizer assim, que depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor,
Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim, para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Você já percebeu que a provação, ela pode durar mais tempo do que você deseja? Você já percebeu que quando estamos atravessando um período de dor, de preocupação, o tempo parece custar a passar? Durante todos estes dias que vivemos como família, eu ouvia muita gente dizendo assim: pastor, vai passar. E eu tinha certeza que aquilo tudo ia passar. Mas como é difícil conviver com a dor, conviver com a provação, conviver com a dificuldade, ver o tempo passando sem qualquer sinal de que algo está mudando ou que algo vai mudar. Eu consegui lembrar de 2 momentos. Um deles, para mim, eu acho que ele é simbólico por demais. A Bíblia vai me dizer que Noé entrou na arca com toda a família, fechou tudo, tampou tudo, selou com betume, e diz o texto sagrado que dias se passaram, uma semana inteira, sem cair um pingo d'água. E você pode imaginar a inquietação dentro da arca. Entramos aqui, fechamos tudo, e agora o que vamos fazer? O tempo parece não passar, e a gente fica naquela angústia, e quando vai ser, e quando vai ser. No Novo Testamento há uma situação curiosa. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele deu uma ordem para o seu povo, para a sua igreja, dizendo que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder. E eles começaram a conviver todos numa mesma casa. Mas o tempo passava, nada acontecia. Um momento ele aparece, e a primeira pergunta da igreja: quando será que será restaurada a sorte do povo de Israel? A minha expectativa e a sua expectativa qual é? Quando é que isso vai acabar? Quando é que finalmente isso vai acabar? Nessa história que li, eu não sei se você percebeu, mas ela deixa bem claro que um profeta, ele também é alvo de sua profecia. Se você observar, lá no capítulo 17, no primeiro verso, é o capítulo anterior, a Bíblia vai dizer como aquele período de seca começou em Israel. E aí está escrito: ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A Bíblia não vai nos dizer depois que, após proferir tal palavra, Elias foi levado por Deus numa carruagem de fogo para uma spa, para um resort, para algum lugar, até que a seca acabou. Não. Ele foi o homem que Deus usou para trazer a profecia, mas também foi o homem que viveu esse tempo de dor, esse tempo de provação junto com o povo de Israel. Mas é nesse período que eu fico impressionado com a forma como tudo acontece. Aliás, se você quiser saber o tempo exato, quanto tempo tudo isso demorou, você vai lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, e a Bíblia vai dizer que não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Foi o tempo que demorou a seca, em função da palavra profética. E você deve estar perguntando: mas por que Deus enviou a seca? Eu vou lhe explicar, é simples. Baal era conhecido por todos como o Deus da fertilidade, como o Deus que controlava o tempo. Os agricultores em Israel estavam reverenciando Baal, porque eles acreditavam que o dinheiro deles, que a produção, era resultado da bênção daquele que era o Deus da fertilidade dos cananeus. Deus mostrou claramente àquele povo: Baal não manda na chuva, Baal não controla o tempo, as estações estão debaixo do meu poder. E Deus destronou, ainda que lhe pareça muito forte, por 3 anos e meio, Israel pôde perceber claramente que Baal não tinha poder sobre nada. O culto de Baal se multiplicava, novos sacerdotes eram efetivados, alguns profetas eram mortos, mas nada mudava.
E algumas vezes, irmãos, eu não sei se você já percebeu, os anos se passam e a gente vai contando os dias, se perguntando por que ainda não chegou ao fim. Em algumas ocasiões, preste muita atenção ao que vou lhe dizer. Talvez a minha dificuldade em entender, em pôr em prática, em obedecer aquilo que Deus tem me revelado, faz com que o tempo da seca demore muito mais do que gostaríamos. Mas aqui está, aquele homem de Deus lutando contra tudo isso. E alguém pode perguntar, mas pastor, e como é que fica a vida de um profeta que anuncia a seca e de repente ele também é alvo de tudo quanto anunciou? E a partir daquele momento, pastor, ele começou a ser perseguido pelo rei Acabe. Deixa eu lhe dizer, não importa quanto tempo dure a provação, Deus será sempre o seu sustento, Deus será sempre a sua proteção. Elias não foi abandonado por Deus, de forma alguma, irmãos. E basta continuar lendo o texto. Ele foi caçado pelo rei Acabe. No diálogo entre Obadias e o profeta Elias, há um momento em que Acabe diz o seguinte: olha, não há uma só nação ou reino aonde o rei Acabe, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. Você tem sido caçado. E eu não sei se você já se sentiu assim, mas mesmo o homem de Deus, a mulher de Deus, ainda que ela esteja sendo caçada, e que todo o poder, sabe, lá do palácio, esteja sendo usado para destruir, ou tentar destruir a sua vida, você está debaixo da proteção de Deus. E o interessante, irmãos, é que nesse texto, Deus cuida do profeta de uma forma sobrenatural. E eu digo sempre, sabe, irmãos, que tempo de provação é também o tempo em que a gente experimenta o sobrenatural de Deus. É quando você percebe Deus levantando recursos, é quando você percebe Deus levantando pessoas para estar ao seu lado, quando você sequer imaginava possível. No versículo 4 do capítulo 17, a ordem imediata que Deus deu ao profeta Elias diz: olha, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Não vai faltar nem comida, nem água para você. Se não for bastante, notem que depois, naquele mesmo capítulo 17, ele é orientado por Deus para ir a um lugar chamado Sarepta, lá de Sidom. E a Bíblia diz, olha, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias foi sustentado ao longo dos 3 anos e meio. Não lhe faltou absolutamente nada naquele tempo. Por isso não tenha medo de obedecer ao Senhor. Porque Deus será o seu provedor. Porque Deus será aquele que vai lhe sustentar. Agora tem uma coisa, sabe? Você não será abençoado enquanto não se colocar numa postura de obediência diante de Deus. Eu fiz questão aqui de registrar alguns momentos, para mim, especialmente importantes. No versículo 5, depois da ordem que Deus deu ao profeta, que ele deveria se deslocar e ir até o ribeiro do Querite, veja o que é que a Bíblia vai dizer. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Quando Deus mandou que ele fosse para Sarepta, para ser sustentado por uma viúva, veja o que é que a Bíblia vai dizer que aconteceu imediatamente depois. E ele foi. Você quer ser protegido por Deus? Coloque-se debaixo daquilo que é a vontade do Senhor. Aquele que está debaixo da obediência de Deus, traz sobre si o cuidado do Senhor. O cuidado de Deus estará sobre mim, estará sobre você. E uma das coisas mais preciosas, meus irmãos, que a gente aprende nesses 3 anos e meio de seca, durante todo o período da provação, é ouvir a voz de Deus. Sinceramente, entre as experiências mais poderosas na provação está isto. A bênção de poder ouvir a voz de Deus. E no texto sagrado, eu fiz questão também de fazer destaque a isso, e eu vou mostrar-lhes como um homem de Deus é orientado durante o período da provação. Querem ver? Começa aqui. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Elias. Continua, observem. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2.
a palavra do Senhor veio a Elias. Continue, capítulo 17, versículo 8. A palavra do Senhor veio a Elias. Irmãos, eu chego a me emociono quando eu penso nisso, sabia? Não faltou palavra, não faltou orientação da parte de Deus. E eu continuo, irmãos. Olha lá em capítulo 19, versículo 9, ele está fugindo. Ele se esconde numa caverna, mas mesmo quando ele está no caminho de fuga, olha o que acontece. A palavra do Senhor veio a ele. Não há lugar onde você se esconda. O texto diz que ele caminhou, cansou de caminhar, encontrou uma caverna, se escondeu, mas ali ele também ouviu a palavra do Senhor ao seu coração. Olha, irmãos, veja, 1 Reis, capítulo 21. Versos 17 e 28, a mesma expressão se repete. A palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Sabe o que é que eu quero dizer? É que não vai lhe faltar palavra, não vai lhe faltar orientação. Deus há de trazer ao seu coração a orientação, a voz que é dele. Mas você pode estar dizendo: olha, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus falando ao meu coração. Meu irmão, abra a sua Bíblia. E quando você abrir a sua Bíblia, colocar os seus joelhos no chão, pedir ao Senhor que ilumine e fale a sua alma, vai saltar do texto sagrado verdades preciosas, que vão lhe servir de conforto, vão lhe servir de exortação. Nós temos a palavra, e quando você lê a palavra, é Deus falando com você. E vou mais longe, viu? E não se assustem. Deus é um Deus que fala, irmãos, audível. Eu estou assumindo a responsabilidade pelo que estou a falar. Deus fala aos seus filhos ainda hoje, irmãos. O grande problema é que às vezes nós estamos tão insensíveis, mergulhados nas preocupações que 3 anos e meio de seca podem trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, que aí não ouvimos o que Deus tem a falar. Mas é no meio a essa situação de provação, de seca. Não é fácil ser mordomo do palácio quando se está atravessando um período de seca. Lá está Obadias. E o texto sagrado vai me mostrar tantas coisas à luz da história desse homem. A primeira delas, que eu acho que é fundamental e que vai se desdobrar em todas as demais, é que Deus tem os seus soldados também lá no quartel-general do inimigo. Provavelmente, Jezabel não sabia, porque se soubesse, ele teria sido morto. Provavelmente Acabe também não sabia, mas ele estava ali desenvolvendo o seu ministério, a sua missão como mordomo na casa, ou melhor, no quartel-general do inimigo, dentro do palácio de Acabe, irmãos. Isso para mim é tão forte. Observem o que é que o texto vai dizer nos versos 2 e 3, que Obadias era o responsável pelo seu palácio. Algumas traduções usam a expressão mordomo. Ele era o responsável, homem de confiança. Mas só que o texto vai dizer que ele não era somente um funcionário público. Ele não era somente um profissional. Ele também era, diz o texto sagrado, e aquilo que deve definir a minha vida e a sua vida, um homem que temia muito ao Senhor. Eu não sei qual é a sua profissão, não sei se você se formou, tem 2, 3, 4 graduações, eu não sei. Mas isso não pode definir quem você é. Nem todos os seus diplomas juntos, somados, podem definir aquilo que você é. Sabe como é que um homem e uma mulher pode ser definido? É ali, olha. Um homem que temia muito ao Senhor. E eu fico impressionado, porque este homem que temia muito ao Senhor, é para mim, talvez aquela resposta. Lembra-se da pergunta que fiz? É possível alguém ser temente a Deus e, no entanto, trabalhar dentro do palácio, um palácio tomado pela corrupção? Esse homem não deveria sair daí, não deveria ser orientado, alguém deveria dizer a essa pessoa: olha, este não é o lugar de Deus para você trabalhar. Eu só vou lhe perguntar uma coisa: onde é que você quer trabalhar então? Porque a Bíblia me diz que o mundo jaz no maligno. E às vezes a gente pensa que se sair desse lugar e for para aquele, a gente vai deixar os diabinhos aqui e vamos encontrar anjinhos ali. Eu vou lhe antecipar. Você vai encontrar gente boa, muito boa, em muitos lugares, inclusive na igreja. E você também vai encontrar gente não tão boa, inclusive na igreja.
É por isso que quando eu leio a história de Obadias, sabe o que é que eu percebo? É que a fidelidade de Obadias, ela floresce apesar de, contra tudo e todos. Este homem é descrito como um homem muito fiel ao Senhor, apesar dele não morar junto ao templo de Jerusalém. Ele não está sendo pastoreado por nenhum sacerdote. Ele não está nos cultos e nas celebrações e nos sacrifícios toda semana. Ele não está participando das festas, porque lá no Reino do Norte existe um outro templo. Ele não pode fazer isso. Ele iria ser conhecido como um traidor. Mas ainda assim, ele era um homem fiel ao seu Deus. A fidelidade de Obadias floresce, apesar dele ser sustentado pelo rei Acabe. Alguém pode dizer, mas quem é que paga o salário dele? Quem é que paga o salário dele? Meu irmão, quando Deus quer, até Acabe sustenta os seus servos e servas. Ele nunca foi sustentado pelo rei. Quem foi que sustentou Acabe ao longo de toda a sua vida? Senão a graça e a misericórdia de Deus. Ou o irmão quer trocar o Salmo 23, colocar o nome do seu patrão, da sua empresa e dizer assim, olha, eu sou proprietário da empresa tal, e nada me faltará. Quer trocar? Troca para você ver uma coisa. Literalmente a gente não faz, mas às vezes inconscientemente a gente age como se isso fosse verdade. A fidelidade de Obadias, irmãos, aconteceu, floresceu, mesmo quando ele estava vivendo sob o risco de morte. Pastor, mas não é exagero não, meu irmão. Veja o que a Bíblia disse. Que Jezabel estava fazendo o quê? Eliminando, e eliminar aqui é o mesmo que, irmãos, matando, acabando, destruindo. Ela estava estruturando os sacerdotes, os profetas de Baal, a religião cananeia em Israel, e ao mesmo tempo destruindo todo vestígio de javismo, de culto ao Deus de Yahvé, do temor do povo do Senhor. Ela estava fazendo exatamente isso. E ele morava onde, irmãos? Na casa dela. E ele servia a quem, irmãos? Aquela mulher. Porque, sinceramente, quem é que mandava naquele palácio? Você acha que era Acabe? Não era não, irmãos. Não, era mesmo. E quem já foi mordomo de uma família que... organizada, vou usar essa expressão, organizada no modelo Jezabel e Acabe, sabe que quem dá ordem na casa, quem é? É Jezabel. E lá estava ele, lidando todos os dias, cuidando inclusive da despensa, cuidando inclusive do cardápio, e ele tinha que tratar com quem? Com Jezabel. E ele olhava para Jezabel todo dia. E você pensa, ele deixou de servir a Deus por causa disso? O que é que a Bíblia diz? Que enquanto Jezabel matava, Obadias preservava, Obadias cuidava, Obadias estava ali, zelando pelos homens de Deus, cuidando para que eles não fossem mortos. E a Bíblia diz lá, foram 100 profetas, e ele é bem organizado, né? Ele pegou 50, vocês vão ficar nesta caverna. E outros 50 vão ficar aqui. Eu não sei o que você faria se fosse um profeta de Deus. Quando alguém diz, se você quer viver, você vai ter que entrar nessa caverna. E aí a gente entra já reclamando. Como é possível, eu, um profeta de Deus, vou ficar escondido dentro dessa caverna úmida, escura, enquanto os profetas de Baal estão lá comendo da mesa do rei. E aí, nessas horas, nós vivemos a tentação de querer trocar a caverna pelo palácio do rei. Mas eu vou lhe dizer, não tem palácio neste mundo mais belo, não tem lugar mais feliz do que uma caverna onde Deus está. Não troque a caverna onde Deus está por palácio nenhum deste mundo. E foi ali que eles foram preservados. Porque tempo de seca, 3 anos e meio de seca, é tempo em que a gente precisa fazer algumas concessões, não é? A gente aí não pode comprar tudo aquilo, a gente tem que deixar um pedaço, uma parte do carrinho de volta lá no supermercado, sabe? E a gente, sabe aquela coisa que você vai passando e vai olhando, quanto deu, moça? Quanto deu, moça? Quanto deu? Quanto deu? Não, eu não preciso disso aqui, porque eu já tenho outros lá em casa, e você vai deixando. Sabe, tirar filho de dentro de uma escola que foi sempre o seu sonho, mas você não tem mais condições de arcar com aquilo. Mudar algumas posturas. Você precisa aprender a viver na caverna, viu, meu irmão? E louvando ao Senhor, e exultando.
Eu fico imaginando como eram os cultos dentro das cavernas. 50 homens de Deus, imaginem 50 homens de Deus a conversar, a glorificar o nome do Senhor, sem saber quando aquilo iria terminar. É por isso que eu volto a dizer, Deus tem ministérios para a vida de muitos que estão em locais extremamente insalubres, marcados por corrupção por todos os lados. Aí você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Você quer que eu lhe responda? Não ficou claro ainda? Por que Deus lhe colocou naquela função? Para que você glorifique o nome do Senhor. Mas pastor, a pressão é tanta. Pastor, eu trabalho com o setor de compras, com o setor de licitação. O irmão não sabe, o irmão vive dentro de igreja, não sabe o que é isso. Quando chegam abertamente, sem qualquer constrangimento, e lhe oferecem os melhores favores deste mundo, para que você facilite isto ou aquilo. Eu não aguento mais viver assim. E se eu lhe disser que graças à fidelidade deste homem, 100 profetas de Deus foram preservados em suas vidas, irmãos? O irmão consegue imaginar isso? O sofrimento de Obadias, o medo de Obadias, os riscos que ele passou, riscos até de morte, foram bênçãos na vida daqueles que foram por eles acolhidos. Aliás, há uma indicação, por favor, eu não posso provar isso, mas é delicioso pensar que talvez tenha sido realmente verdade. O historiador Joséfo, que é um historiador judeu, ele identifica este Obadias, da história de Acabe, como aquele profeta que quando morreu, não sei se você se recorda, ele deixou uma dívida enorme para a família, e que queriam levar os 2 filhos dele para pagar, lembram, fazer escravo. Eu vou lhe mostrar, o texto é esse aqui. Teu servo, a viúva, vai procurar Elias e diz assim, o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Sabe o que é que Joséfo sugere? Que este personagem teria sido o Obadias. E aí ele continua dizendo que a dívida dele foi gerada quando? Diga, vai, pensa. Comprando o quê? Comida para quantos homens? A gente alimentar 100 homens, profeta, porque profeta come, viu, irmãos? Profeta de Deus come, 100 homens. Aí o Joséfo, ele lança uma luz dizendo assim, olha, ele acredita que a dívida daquele homem, do Obadias, foi a herança que ele deixou para os filhos. Gente, eu volto a dizer, eu não posso confirmar isto, mas não é uma delícia a gente pensar assim, que aquele homem ao longo de sua vida contraiu dívidas e dívidas e dívidas para alimentar aqueles 100 profetas, e com o passar do tempo ele veio depois a falecer, ficou a dívida para casa, a mulher se levanta e vai ao encontro do profeta e diz, você sabe que o meu marido era um homem fiel a Deus. Não tem herança mais preciosa. Ele não me deixou 1 centavo. Me deixou dívida, aquele abençoado. Uma dívida que agora quer levar aos meus filhos. Mas uma coisa o Senhor sabe. Ele era um homem fiel a Deus. Ele temia o Senhor. Essa é a maior de todas as heranças, viu, irmãos? Esta é a mais preciosa de todas as heranças. A Bíblia vai dizer, ele temia o Senhor. Deixe-me, portanto, levá-lo a algumas conclusões. A primeira delas, eu quero que você entenda que Elias não foi o único profeta que Deus abençoou durante a seca. Às vezes nós olhamos muito para o terreno do lado, para a casa que foi construída ao lado. E lá estava o meu terreno, sem capinar, sem ser cercado, cheio de mato. Mas do outro lado tinha uma casa bonita. E às vezes quando a gente se sente assim, a gente se sente desprezado. Ah, Deus só abençoou Elias. Pastor, Deus abençoou a sua família. Seu filho foi restaurado. Mas eu não vi isso acontecer na minha casa. Eu perdi muita gente durante o período da pandemia. Rodrigo, você foi restaurado, milagre aconteceu na sua casa. Mas eu não vi isso. Eu quero lhe dizer que não é assim. Não é assim. Deus está agindo no meio do seu povo e eu não sei. Eu não consigo lhe trazer respostas, porque há 3 tipos de profetas nesse texto. Há aquele profeta que foi morto por
Jezabel. A Bíblia não diz que ela estava eliminando profetas. Alguns foram mortos? Foram. 100 profetas foram preservados graças à ação de Obadias, correto? E o profeta Elias. Eu não sei quem é você nessa história, mas seja qual for o meu papel nessa história, eu estarei glorificando o nome do meu Senhor. Estou dizendo isso, não porque o meu filho foi restaurado, irmãos, mas ainda que algo assim não acontecesse, porque durante o período eu entreguei meu filho ao Senhor, e algumas pessoas sabem disso. A adoração que nós temos a Deus, a certeza do cuidado dEle conosco é maior do que qualquer outra coisa, irmãos. Por isso eu não sei qual foi a sua história, eu não sei qual tem sido a sua história. Mas uma coisa eu sei, Elias não será o único abençoado aqui não, viu? Há outros que estão sendo abençoados, e eu tenho visto que quando Deus abençoa Elias, Ele abençoa aqueles que estão no entorno de Elias, e depois vai abençoando. Gente, eu tenho encontrado pessoas, tenho ouvido testemunhos de gente que nem mora aqui, em Maceió, em Alagoas, no Brasil, mas dizendo que tem sido abençoado por aquilo que foi compartilhado. Você não tem o direito de represar as bênçãos de Deus. Bênção de Deus, quando ela é represada, ela deixa de ser bênção e se transforma em maldição, porque traz consigo a maldição do orgulho, de você pensar que você é melhor do que os outros. Não somos, irmãos, melhores que ninguém. É tudo graça, misericórdia de Deus. Mas eu vou adiante. Períodos de provação revelam aquilo que somos e o que está guardado em nossos corações. Lá vem o período de seca. O que é que tem no coração de Jezabel? Idolatria. O que é que tem no coração de Jezabel? O temor ao Deus Baal. O que é que floresce no tempo da seca a partir do coração de Jezabel? Só pode ser isso. O que é que tem no coração de Obadias? Fidelidade ao Senhor, temor do Senhor. O que é que floresce no coração de Obadias, irmãos? Atitudes, iniciativas que vão gerar bênçãos para o povo de Deus. Portanto, não foi o sofrimento, porque a seca pode fazer nascer tanto a criatura, a exemplo de Jezabel, quanto Obadias. Não foi a pandemia. Eu não vou colocar na doença, na provação, na dificuldade, o poder de forjar quem eu sou. O que acontece é que a provação, ela potencializa, sabe, aquilo que você carrega dentro de você. Se há temor no seu coração, pode ter certeza, meu irmão, você vai sair ainda mais santo de tudo isso. Sabe aquela pessoa consagrada? Mas se não existir isso, eu temo que vai acontecer ao final de todo esse processo na sua vida. Mas eu vou adiante, irmãos. É triste perceber, muito triste, isso para mim é chocante até, sabe? Perceber que, em meio a toda aquela crise, Acabe estava preocupado com os cavalos do exército dele. Você se lembra o que foi que ele chamou Obadias e foi dizer: Obadias, a gente precisa sair para procurar um pouquinho de água, algum lugar onde tem uma... Eu tenho até medo de dizer essas coisas, porque daqui a pouco alguém vai se levantar e dizer: mas somos todos, hashtag somos todos cavalos. Porque o cavalo também é humano, pastor. A gente precisa entender isso. Eu tenho um lá em casa. Pois bem... E é meu marido, ou não, irmãos, parece que eu confundi a minha anotação. Mas é verdade, eu tenho até medo de dizer isso. Mas de repente, numa situação como aquela, situações como, está lá no texto, irmãos, quando Elias chegou e foi falar com a viúva de Sarepta, ela tinha alguma coisa para comer? Vocês acham que ela era a única mulher que estava passando por isso? Muitas outras situações como aquela de fome estavam acontecendo. Aí o rei resolve sair do palácio. Para fazer o quê? Procurar comida para o... Tem horas, irmãos, que a gente tem que... Meu Deus do céu, como é o nome daquela personagem que ela já foi artista, não sei o que, ela não é para escutar não, aquela criatura. Mas aí lá vai ele preocupado com os animais. Nessa hora a gente pega os animais que ainda tem, para alimentar o filho, a filha, aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Pastor, e o senhor não é vegano? Sou não, irmãos. Sou não. Sem problema nenhum, que os veganos que aqui estão me perdoem, mas eu não sou. Mas aqui eu fico preocupado. Lá está o rei, ao invés de preocupado com o povo, está preocupado com os cavalos do seu exército. Alguma dificuldade dos irmãos a transformarem isso em
Ainda bem que hoje em dia isso não acontece, né, irmãos? Graças a Deus. A gente vê os líderes políticos deste mundo preocupados com as pessoas. Oh Deus, oh Deus. É irritante pensar isso, né, irmãos? Mas eu vou adiante, porque eu ainda tenho que lhe dizer isso, que eu acho que é de todas, talvez, uma das lições mais preciosas. Deus tem uma missão para todos nós. Por isso, use a sua carreira, use a sua profissão para abençoar o reino. Um dia alguém vai dizer, olha, aquele palácio era um inferno. A começar do rei Acabe e da mulher dele Jezabel. Mas ali havia um homem de Deus chamado Obadias. Aquela empresa, lugar horrível para se trabalhar. Um ambiente péssimo. Mas dentro daquela empresa tinha um Obadias. Sabe? Naquela família, meu Deus, comecei e vou terminar. Naquela família, pastor, era terrível. As reuniões que a gente fazia, jantar de final de ano, você já viu? Acho que os irmãos nunca passaram por isso, mas às vezes tem umas coisas assim, vamos fazer uma confraternização de final do ano. Aí junta a família todinha, ninguém tem assunto. Quando saem de casa, você não vai tocar naquilo, viu? Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Olha, por favor, não sei o quê. Tá. Na hora de sentar na mesa, onde é que ele vai sentar? Se ele sentar do meu lado, eu não me sento. Eu vou sentar lá do outro lado. Eu só estou descrevendo, irmãos, algo assim hipotético, sabe? Qualquer semelhança é mera intenção. Mas aqui está. Deus tem uma missão para todos nós. E nós precisamos entender o que é que Deus quer. Por que Deus ainda não lhe transferiu? Por que você está no lugar onde você está? Por que Deus ainda não abriu uma outra porta? Seu papel, a sua tarefa, a sua missão acabou? Se não acabou, espera os 3 meses, 3 anos e meio, viu? Pastor, estou contando, eu já tenho 3 anos e 2 meses. Tá bom, conte os próximos 4. Mas não elimine a possibilidade de você ser bênção, ser luz num lugar completamente escuro. De você ser bênção num lugar onde pessoas têm adoecido. Quem sabe você seja a pessoa que Deus vai usar para tornar aquele ambiente ainda mais saudável. Iluminar com as suas intervenções, com o seu comportamento, com a sua postura. Deus precisa levantar Obadias nessa sociedade, irmãos. Não é só Elias, não. A gente precisa de Obadias. A gente precisa. E por final, ao fim de tudo, eu preciso lhe responder a pergunta que eu mesmo fiz. É possível servir a Deus na corte de Jezabel, trabalhando como mordomo de um rei idólatra? Queriam a resposta? A resposta aí está. É possível. É possível. Peça sabedoria ao Senhor, coloque seu joelho em terra. Toda vez que você entrar e sair, esteja em oração. As pessoas que estão ao seu lado, que conhecem a sua luta, peça que estejam diante do Senhor clamando, porque este mundo, irmãos, ele não carece somente de personagens como Elias, que vai lá para o alto do monte, que se contrapõe a 450 profetas de Baal, mas precisa muitas vezes daquele ministério silencioso, sabe, às vezes solitário, de um homem que durante vários dias alimentou 100 homens de Deus escondidos dentro de uma caverna. Eu fico imaginando para providenciar alimento, porque gente, não era é muita coisa. Você já imaginou o risco que ele sofreu? Pensa na logística de levar alimentação para essa gente. Levar água. Mas quem mais? Eu ficava às vezes pensando quem mais poderia ter acesso a tanta comida para levar para essa gente do que um mordomo do rei? E veja que ironia. Quem sabe, se não era ele, como dizia Joséfo, aquele endividado depois, quem sabe era da própria mesa de Jezabel que os profetas de Deus estavam sendo alimentados. Isso é poderoso demais, irmãos. Porque Deus pode pegar lá da mesa do inimigo para alimentar o seu servo, alimentar a sua serva. É assim que Deus faz, irmãos. Feche os seus olhos e renove a sua fé no Senhor. Renove as suas forças físicas. Peça para Ele trabalhar no seu coração, na sua alma. Diga, Pai, estou cansado, mas eu confio no Teu cuidado.
para comigo, para com a minha família. Se Deus tem lhe dito alguma coisa, tem lhe dado alguma orientação e você tem pensado que o Ribeiro do Querite não é um bom lugar, a casa de uma viúva, experimente o sobrenatural de Deus. Confie, meu irmão, confie no Senhor. Declare que a sua vida depende unicamente, exclusivamente de Deus. Faça isso. Não tenha medo. Não tenha medo de Jezabel. Não tenha medo. Não tenha medo do rei Acabe. Seja o homem de Deus no seio de sua família. Seja a mulher de Deus lá no seu trabalho, lá entre aqueles que compartilham dos mesmos projetos. Não sei se você está trabalhando como professor, se está trabalhando dentro de um banco, não sei se você está dentro de uma universidade, como aluno, como professor, mas onde quer que você esteja, lembre-se, você vai ser usado para abençoar a vida das pessoas que estão à sua volta. Diga isso ao Senhor em nome de Jesus.